E olha, gente, você que está em casa sabe, né, que a matemática é sempre uma arma importante também na luta contra o novo coronavírus, viu? Estudantes da FATEC de Araçatuba sabem disso e fizeram uma pesquisa para identificar a curva da evolução da doença na cidade. Em vez de tubos de ensaio, canetas. E em vez de microscópios, calculadoras. Como em tantos outros centros de pesquisa, a FATEC de Araçatuba também está usando a ciência na luta contra o novo coronavírus. Mas nesse caso, uma ciência exata, a matemática. Um grupo de estudantes, com o apoio deste professor de economia, desenvolveu um modelo matemático para calcular o avanço do novo coronavírus em Araçatuba. Foi levado em conta o R0, que mede a velocidade de transmissão de uma doença infecciosa em uma população. A fórmula já foi utilizada em outros países. O cálculo foi feito através de uma metodologia utilizada pelo King's College da Inglaterra e também por uma metodologia utilizada pelos primeiros pesquisadores lá na China, né, da província de Wuhan. Os resultados apontados pelo cálculo do grupo são preocupantes. Segundo o estudo, em 77 dias, 74,5% da população terá sido infectada pelo novo coronavírus. E apenas 25,5% não vão ter tido contato com a doença. Entre os infectados, 55% não vão perceber nenhum sintoma. 25% terão sintomas leves. 15% terão sintomas mais graves e serão internados. E 5% vão precisar de atendimento em UTI. Os cálculos não são feitos para deixar ninguém em pânico, muito pelo contrário. Saber da velocidade de transmissão de uma doença tão grave é fundamental para que governantes e autoridades de saúde tomem decisões importantes para salvar vidas, como criar novos leitos de UTIs, abrir hospital de campanha ou fechar o comércio. Às vezes as projeções não se concretizam. Justamente porque são tomadas medidas eficientes para conter a contaminação. Cada região teria que ter um modelo matemático estabelecido de forma com que você consiga saber como que vai ser a disseminação naquela região. Uma região com comunidades que vivem muito próximas, né, então você tende a ter políticas de contenção do vírus com isolamento muito mais perspicaz, né? Agora, em locais onde a população vive bem espaçadas, né, então não há muito sentido você ter uma política de isolamento total, né? Então, isso daí que é a diferença de você utilizar a matemática para poder saber como é que você deve adotar as políticas de contenção ao avanço do vírus. E mesmo quem não é especialista sabe que, neste momento, a ciência precisa ser ouvida. A ciência que vai mostrar para nós, os brasileiros, o que vai precisar de leito, o que não. Tudo a matemática vai ser eles que vão decidir, né? Esses dados são importantes para rever os investimentos na saúde pública do Brasil, que é muito deficiente. Por meio da ciência a gente consegue entender melhor a situação do que a gente está passando agora e basicamente só por ela que a gente vai conseguir também ter estudos que mostram quantas pessoas vão pegar coronavírus ainda e como que vai ser a solução melhor para resolver a curto e a longo prazo também. É por essas e por outras, gente, que os números vão sendo atualizados ao longo do tempo. Tem pessoas que não querem enxergar o problema, aí falam o seguinte: Casagrande, mas disseram que ia ter volume X de mortes e casos no Brasil, isso não confirmou, quer dizer, não serviu nada o que foi feito, o isolamento não serviu para nada. Gente, não é isso. Por conta do isolamento ou por conta de N medidas que foram colocadas em prática, não só na região, no estado, no Brasil e no mundo, essas medidas interferem no resultado, ou seja, elas conseguem fazer com que aquela velocidade muitas vezes não se confirme, e isso que é positivo. Por isso que tem aquela velha história que a gente viu ao longo de toda a pandemia. Vai ter o pico de casos no mês tal. Aí depois atualiza, não, esse pico vai chegar no outro mês. Enfim, você vai empurrando esse pico para frente até o quê? A velocidade, né, daquela curva que tanto se fala de casos, a tendência dela quando você vai empurrando é que ela seja uma curva aí menos alta possível, né? Apesar dos números estarem extremamente elevados, principalmente no interior agora, a tendência e esses trabalhos que foram feitos aí, todas as medidas que foram tomadas, fizeram com que o que está sendo muito traumático fosse um pouco menos traumático do que seria se nada tivesse sido colocado em prática, né?